Marketing Digital, com Fernanda Muzardo. Terça-feira é dia de conversar com ela, colunista da CBN, especialista em marketing digital, em mídias sociais, em negócios na internet e muito mais. Queremos saber tudo sobre gerenciamento de crise hoje no marketing digital, Fernanda Muzardo. Tudo bem com você? Tudo certo, boa tarde. Vamos lá, então. É normal fazer uma pequena confusão quando a gente fala em gerenciamento de crise, principalmente quando a forma como nós, no marketing digital, entendemos. A diferença está entre a gestão de crise e o gerenciamento de crise. Enquanto a gestão está para criar planos e preveni-las, o gerenciamento ocorre durante a crise, serve para aplicar as ações que já foram planejadas na gestão, quando existe, para diminuir os efeitos, os danos, as consequências causados durante uma crise. Nós temos alguns cenários causadores, as de cunho de causa natural, as de causa de terceiros, as trabalhistas e as mais comuns, aquelas de causa direta, que estão relacionadas ao produto, ao serviço. Toda crise de cunho trabalhista e de causa direta reflete e ela potencializa todos os problemas que a empresa tem já internamente, muitos deles já conhecidos. Já as crises que são criadas e relacionadas diretamente por produtos e serviços da marca, eu diria que boa parte desses problemas são causados pelos atendimentos. Por que eu falo do atendimento? Porque o cliente vai para a internet expor o problema e iniciar a crise, propriamente dito, quando ele já buscou a empresa para resolver e não teve aquele suporte esperado. Então, aquele cliente já está com problema e ele está sem paciência, e isso geralmente é reflexo do mau atendimento. O cliente compreende que pode ter problema, mas ele não aceita ser mal atendido. E vale reforçar que isso não é exclusivo para grandes marcas, ou seja, cliente reclamando de uma empresa, de um produto, de um serviço, por menor que essa empresa seja, é comum. Agora, o que ela faz com relação a essa reclamação é que faz toda a diferença entre só ser um problema e ela se transformar numa crise viralizada. Eu separei alguns pontos que podem ajudar, tanto na gestão de crise. E se porventura a empresa de quem está nos acompanhando, está com algum problema com reclamação pública na internet, ou ela já está num estágio de crise, é importante seguir essas orientações. Primeiro ponto, começar listando as áreas ou os departamentos da empresa que podem gerar esses conflitos, do financeiro até o pós-venda. E dentro de cada área, listar os tópicos que normalmente são causadores de problemas. Para cada tópico listado, 3 soluções. Por que é importante essas 3? Primeiro, uma adequação técnica das plataformas e segundo, para a empresa também conseguir fazer uma priorização, critérios de prioridade, quem ela atende primeiro ou não. Também é importante que defina quem são as pessoas responsáveis por tratar desse problema de cada departamento. Caso a sua empresa não tenha um volume de pessoas ou não tenha essa divisão de áreas, limite-se apenas a listar esses problemas e as 3 possíveis soluções. Já as empresas que possuem um grande volume de reclamação, aí ela precisa determinar os critérios dessa prioridade, quem ela vai atender primeiro. Também é importante determinar os estágios da demanda, o primeiro contato, o processo de solução, a conclusão e o pós-conclusão. Então, nesse planejamento de crise, esses estágios servem para a gente determinar a forma, a abordagem que a gente vai tratar. É importante que já no primeiro estágio, que é o primeiro contato que o cliente realiza publicamente, que façam mais um texto, uma abordagem de uma forma, primeiro, uma saudação mais amistosa. Em segundo, solicitando os dados desse cliente consumidor, o dado efetivo de quem é o contrato, né, de quem é a compra, enfim, o nome de fato, porque às vezes a esposa fala em nome do marido, ou a filha fala em nome da mãe, enfim, é importante a empresa saber de quem é o registro propriamente dito. E que reforçar também que essas informações solicitadas sejam realizadas em um ambiente de canal privado. Já nessa questão onde está envolvido os estágios de suporte, que ocorre durante a solução do problema, é importante antecipar a interação do problema do cliente e não esperar que ele faça essa cobrança, mesmo que a empresa não tenha uma resposta final. É como se fosse um reporte de acompanhamento. Já para as empresas que atuam e têm um porta-voz oficial, é importante que essa figura
tanto faz, né, a questão da empresa ser grande ou pequena, é importante que a figura seja uma pessoa calma, paciente, disposta a resolver o problema, mas principalmente ela tenha o conhecimento total de todo o estágio, da onde está, o que está se passando, porque ela vai ser o porta-voz. Muita gente falando em nome da empresa só gera ruído para o cliente, só piora, e isso faz viralizar na internet. Se a empresa estiver com campanhas pagas, ou campanhas com influenciadores, ou propagandas rodando, ela precisa avaliar se essas campanhas serão pausadas, ou somente será ajustado o discurso. Então, ela precisa ser rápida, precisa reconhecer o erro, estar à disposição para solucionar, e não pode excluir comentário, reclamação, porque isso vai gerar mais fogo. O usuário, o cliente vai ficar mais revoltado e vai gerar mais viralidade. Quando o problema for solucionado integralmente, aí sim é importante verificar se o cliente está totalmente atendido e satisfeito, se sim, pedir para que, ou criar algum tipo de estímulo para que ele refaça ou reavalie a empresa nos ambientes públicos, preferencialmente no canal ou na publicação que ele originou aquela reclamação. Então, é comum as empresas passarem por crises, mas é mais comum ainda reverter os cenários de crise, só precisa realmente de boa vontade e de preparo. E essa questão também do gerenciamento passa por essa questão da velocidade. Essa questão do porta-voz que você nos trouxe é muito importante. Realmente isso pode gerar um ruído e a gente já viu casos assim, né, Fernanda? E a velocidade precisa estar aliada com isso, o quanto antes. Exato. Se a empresa não tiver esses tópicos mapeados internamente, ela vai ficar perdida. Quando uma empresa fica perdida, todo mundo quer fazer algo e aí ninguém faz nada, só gera mais ruído. E esse é o ponto, a agilidade que a internet pede realmente versus a agilidade interna. Se não tiver tudo planejado, se não tiver minimamente estruturado, vai ter problemas, e aí que começa a viralidade, que acaba se espalhando por todos os canais e é onde ela tem o maior prejuízo. Fernanda, e uma dúvida, a gente viu nos últimos anos empresas terem que fazer esse gerenciamento de crise em função de atitudes de pessoas, de influenciadores, de atores, de atrizes, enfim, que estrelavam suas campanhas, que tiveram um comportamento ruim, e isso parou nas redes sociais das empresas. Como isso também pode ser, de certa forma, planejado ou para tentar evitar um problema maior, colocado ali como gerenciamento mesmo? Tem que dar uma resposta imediata, mesmo sendo um problema com um terceiro? Sim, tem que dar uma resposta imediata. Quando você contrata um influenciador, uma figura pública para falar sobre sua marca, você está como se você estivesse andando junto com ele. Então, todo o histórico dele, presença digital, a postura dele diante de N assuntos, isso vai reverberar e vai respingar na sua marca, para o lado positivo e também para o lado negativo. Então, sim, inclusive é um dos pontos causadores de crise. As de causa natural, que aí é chuva, enchente, deslizamento, enfim, a gente não tem um controle, né? Mas a gente tem esse de causas de terceiros, que é justamente essas pessoas que, de alguma forma, acabam impactando a marca diretamente, né? Então, ela precisa seguir com o mesmo fluxo, ter essa identificação, qual área especificamente ela está sendo atingida, para conseguir internamente puxar a pessoa responsável para adotar uma solução mais imediata, ou com o porta-voz se posicionar de uma forma mais clara nas redes sociais, nos seus canais oficiais, site, portal, enfim, em todos os ambientes digitais. Mas sim, ela é igualmente problemática, talvez em alguns casos até mais problemática do que uma reclamação com o cliente. Mas o fluxo de resposta, de reporte, de condução, tanto interna quanto externa, será o mesmo, e a agilidade faz toda a diferença. Eu falo sempre que não espere virar um trend topics em nenhuma rede. A partir do momento que você identificou, não minimize o caso e realmente faça o fluxo da tua gestão de crise. Fernanda, e uma última dúvida aqui sobre este momento de gerenciamento de crise do marketing digital. E quando vem reclamação? Hoje é muito comum que exista uma manifestação do cliente, do consumidor, ali na própria página das redes sociais, na própria, enfim, conta das redes sociais da empresa, sobre algo que não deu certo, ou algo que não chegou, enfim, N situações. Isso é considerado problema de gerenciamento de crise? E o que fazer nesses casos?
Sim, isso é uma crise. Ela começa com um cliente normal, com uma empresa pequena, que um cliente está insatisfeito com o produto adquirido ou com o serviço adquirido, e ele quer uma resposta, ele quer uma solução do problema. Normalmente, esse cliente entra em contato primeiro pela empresa pelos canais oficiais, seja telefone, WhatsApp, site, ele busca um contato privado, até porque ele também não gosta de se expor. O não atendimento ou o atendimento não satisfeito, né, aquele atendimento que não foi satisfatório para o cliente, é que vai gerar essa reclamação pública. Um cliente normal, que você minimiza o caso dele ou acha que não vai ter uma grande proporção, é justamente este caso que este cliente faz um vídeo numa outra rede social e vai começar a ser viralizado, algo que seria bem pequeno, mas que a empresa não deu a devida importância e atenção. É justamente isso. As pessoas sempre imaginam que uma crise vai ser originada por uma grande marca, por alguém famoso, e não é. É o teu cliente de todo dia que está insatisfeito com alguma coisa, que usou a internet para expor o problema, e ele vai gerar novos problemas, porque ele vai impactar outras pessoas que não conheciam a sua marca, ele vai impactar outros usuários que vão se identificar ou serão solidários a ele e vai espalhar este conteúdo. Às vezes as pessoas nem estão participando efetivamente, nem fazem parte do grupo de clientes, mas elas estão compartilhando conteúdo, estão comentando daquela interação, gerando aquele burburinho. Isso é uma crise. Às vezes as marcas não conseguem alcançar e acham que isso é só um problema de cliente, mas não é, isso já é uma crise nas redes sociais ou na internet de forma geral. E é fogo em palheiro, né? Toma conta. Vai rapidinho quando é assim, né? Desse comentário, desse tipo de reclamação. Muito obrigada, viu, Fernanda, mais uma vez pelas dicas, pelas orientações aqui aos ouvintes. Até terça que vem. Obrigada, até e aproveitar e encerrar felicitando todas as mulheres nessa semana que é bem especial para a gente, e certeza. Já avisar também, Joyce, avisar os maridos, namorados, colegas, afins, né, que tá liberado todos os mimos e presentes. Tá bom então, Fernanda, muito obrigada pela sua participação, e a Fernanda às terças sempre traz aqui essas orientações, essas dicas sobre marketing digital, também a partir de sugestões de ouvintes, e foi o que aconteceu hoje. Esse tema acabou sendo sugerido por um ouvinte, interagindo com a Fernanda nas redes sociais dela, no Instagram, e a Fernanda trouxe aqui para a CBN 95.fm no cbncuritiba.com.br.